Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Estou me preparando para fazer mais um vídeo para o canal do YouTube. Dá um joinha lá, tá bom? Que Deus abençoe vocês maravilhosamente. Tchau, bebê! Tchau, bebezinho do vô! Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. D. Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Na lição de hoje, vamos começar nosso estudo do livro de Gênesis, examinando o que Deus nos diz sobre a criação. Portanto, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos iniciando o estudo completo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e fico muito feliz por você ter escolhido participar da lição de hoje. Afinal, estamos estudando o livro mais importante do mundo. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. A palavra Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia, significa algo como Gênese, ou o início. Como dissemos em nossa última lição, este livro não foi escrito somente para revelar como as coisas vieram a existir. Afinal, Deus não nos deve explicações. Esse livro nos fala da origem das coisas porque Deus quer que a gente entenda como tudo começou. Isso também vale para todos os assuntos que vamos estudar no livro de Gênesis. E, claro, Deus está nos revelando alguma coisa sobre a criação. No primeiro capítulo de Gênesis temos essas palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies também. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse assunto da criação é o assunto mais popular dentro do livro de Gênesis. Se você participar de uma discussão sobre religião numa universidade, parece que a Bíblia não fala de outra coisa que não seja a criação. A criação é o que mais os universitários gostam de discutir quando se trata de religião. Existem dois pensamentos extremos quando o assunto é a criação. Primeiro, temos a posição do cientista que diz que a criação, como foi narrada no livro de Gênesis, não é cientificamente confiável. Por isso ele rejeita a Bíblia como palavra inspirada de Deus. A outra posição, que é o oposto da primeira, é a do crente conservador, que aborda o assunto com uma outra pergunta: a ciência é biblicamente confiável? E dizem mais: a Bíblia não está sujeita a julgamento. A ciência é que está. A questão aqui não é se a Bíblia é científica, mas sim se a ciência é bíblica. Esta é a questão. A Bíblia e a ciência são compatíveis quando a Bíblia aborda um assunto como a criação? Esta é a verdadeira questão aqui, e é uma questão muito popular. Precisamos colocar algumas coisas em perspectiva agora. Primeiramente,
Se você pensar em termos de ciência e em como um cientista é, se você pensar sobre os métodos do cientista como ele próprio os define, você pode chegar a algumas conclusões. Você vai acabar chegando a essa pergunta: será possível um cientista crer em Deus e continuar sendo um cientista? Baseado na maneira com que os cientistas definem por conta própria os parâmetros dos métodos da ciência, nós temos aqui uma questão interessante. Com certeza, um cientista pode ser teísta. Muitos cientistas são teístas devotados. Mas baseado na definição que eles próprios têm do método científico, parece que quando um cientista é teísta, ele não está sendo científico ou não está sendo teísta quando é cientista. Teísta é aquele que acredita em Deus. Os cientistas lidam com dados ou fenômenos que podem ser observados. Eles lidam com dados que podem ser estudados objetivamente. Baseados nas observações desses dados, eles fazem experimentos. Em seguida, eles tiram conclusões e fazem aplicações. É isso que significa ser científico e utilizar métodos científicos. Há um senso comum, novamente, de que quando um cientista expressa a fé, ele não está sendo científico. A Escritura diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verso não diz que, a menos que você seja um cientista, você não poderá agradar a Deus, e nem que você só pode se aproximar de Deus se você for um cientista. Deus não tem um plano especial de salvação para cientistas. Os cientistas têm de chegar a Deus do mesmo jeito que todo mundo tem, pela fé. E a fé que nos leva a Deus e torna possível, então, que venhamos ter uma vida que agrade a Deus. A fé é um dom de Deus. Novamente, deixa dizer o seguinte: baseado na maneira com que alguns cientistas escrevem o funcionamento dos métodos científicos, quando o cientista recebe o dom da fé, como qualquer outra pessoa, quando ele crê no sobrenatural, quando ele chega a conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Deus, quando ele chega a isso, ele não está sendo científico, literalmente falando. Veja, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram e chegam a conhecê-lo, conhecem e adoram a Deus na dimensão espiritual da vida. Esse não é o método da ciência. Resumindo, quando abordamos o assunto da criação através de um ato direto de Deus, quando falamos sobre o assunto Deus, quando mencionamos o sobrenatural, a revelação e o milagroso, não estamos no campo da ciência. Qualquer cientista pode lhe confirmar isso. Considerando tudo isso, eu gostaria de traçar alguns paralelos. Acho que existem alguns paralelos muito interessantes entre o que o Gênesis diz sobre a criação e a origem de tudo, e o que muitos cientistas acreditam sobre a origem de todas as coisas. Eu creio que há vários paralelos aqui e ali, e muitas diferenças agudas. Baseado na nossa introdução à Bíblia, para ler sobre a criação, devemos agir como agiríamos para ler todos os capítulos da Bíblia, fazendo as seguintes perguntas: o que está escrito? O que quer dizer? E o que significa para mim? Ao responder a primeira pergunta, o que está escrito sobre a criação, uma das palavras que você deve estudar e observar cuidadosamente é a palavra traduzida como criar ou criou. Essa é a palavra hebraica bara. E essa palavra bara, a palavra usada para criar, só é encontrada 3 vezes nesse relato da criação. No princípio Deus criou, e depois na água ele cria, e depois ele cria o homem. No princípio houve um ato de bara, ou criação. E como resultado desse primeiro ato de criação, tivemos o firmamento, que significa o universo, e a terra. Essa terra tem o poder de produzir toda a vida vegetal. Tudo que veio depois foi um resultado daquele primeiro ato de criação, ou bara. O segundo ato de criação acontece na água e é encontrado no verso 21 do capítulo 1 de Gênesis. O resultado desse segundo ato de criação é a vida animal. Depois veio o terceiro ato de criação, que trouxe as pessoas à terra. Mas vamos observar um detalhe. Entre esses 3 atos de bara, ou criação, o relato do Gênesis sobre a criação usa palavras que realmente poderiam ser descritas como desenvolvimento e mudança. Está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, eles não tinham forma, eram vazios, eram úmidos, escuros e profundos. No segundo verso do relato da criação, Gênesis capítulo 1, lemos que o Espírito de Deus começou a se mover por sobre essa criação. Agora, entre os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, muitas pessoas injetam uma teoria. É a chamada teoria da catástrofe.
Eles dizem que alguma coisa aconteceu após o verso 1 que destruiu completamente a primeira criação, por isso Deus teve de fazer outra criação. Eles acham que Deus não poderia criar uma coisa que fosse sem forma e vazia, úmida, escura e profunda. Nesse ponto é preciso uma certa prática como estudioso da Bíblia. Faça-se a seguinte pergunta: o que está escrito? Francamente, não está escrito que houve uma catástrofe. E também não diz que algo aconteceu com aquela criação que a deixou sem forma e vazia. Diz ali que ela era sem forma e vazia. Era um caos, como dizem os teólogos. E diz ali, e isso realmente está escrito, que o Espírito de Deus começou a se mover sobre essa criação e a desenvolvê-la, e a manipulá-la e a transformá-la. Em Gênesis 1, entre os versos 1 e 21, lemos palavras como dividida, reunida e apareça. Por exemplo, ela diz que a terra seca apareceu. A terra seca não foi criada quando ela apareceu. Ela foi criada no princípio e aparentemente estava debaixo d'água. Em um certo momento, quando Deus dividiu as águas das águas, a terra seca apareceu. É interessante que os cientistas como paleontólogos e geólogos têm certeza que a terra inteira esteve debaixo d'água. E é interessante como a ciência faz um paralelo, neste ponto, com o relato do Gênesis. A palavra bara ou criar significa fazer alguma coisa a partir do nada. Não havia absolutamente nada, então Deus fez esse bara. Essas palavras em Gênesis, depois do verso 1 até o verso 21, são palavras que significam isso: mudar a forma daquilo que já existe. Isso não é criação, de acordo com a palavra hebraica bara. O primeiro ato de criação, apesar de ter produzido o universo, a terra e toda a vida vegetal, não produziu vida animal. Portanto, foi necessário outro ato de bara na água. Novamente, os cientistas parecem ter muita certeza de que a vida animal começou na água. E é isso que o relato de Gênesis diz exatamente. Tinha de haver um terceiro ato separado da criação. Tem de haver um terceiro ato de bara, porque a vida animal não originou a vida humana. Quando chegamos aos versos 26 e 27, lemos sobre a terceira vez que Deus criou. O resultado desse terceiro ato de criação foi o homem. Quando estudamos seriamente o relato de Gênesis sobre a criação verso por verso, então consideramos a tese do evolucionista ateu, notamos que o relato de Gênesis preenche 3 lacunas da teoria da evolução. Por 3 vezes o relato de Gênesis diz: Deus criou. Nesses 3 lugares em que o Gênesis nos diz que Deus criou, o evolucionista ateu luta para apresentar respostas às suas 3 lacunas vazias. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e observe cuidadosamente a história da criação. Deus criou e Ele ainda pode criar hoje. Ele quer criar em você um coração novo. Se você está acompanhando o programa, achou tudo muito interessante, mas acha que se você morresse hoje não iria para junto de Deus, porque Ele ainda não criou um coração novo em você? Sabe, eu quero lhe convidar para que você fale com Deus agora. Diga comigo: Deus, eu sei que eu preciso do teu poder de criação na minha vida. Deus, Criador do céu e da terra, eu quero te conhecer. Eu quero que seja criado em mim um novo coração. Me ajude, Deus, me ajude a seguir o teu caminho. Se você fez essa oração, entre em contato conosco hoje mesmo. Queremos mostrar como você pode conhecer o Criador do Universo, como seu Pai Celestial. Nós temos um folheto muito especial para você. Entre em contato conosco. O endereço é anunciado daqui a pouco. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Decurur, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.
é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Acabamos de iniciar um estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Ao final do nosso último estudo, eu estava comparando o relato bíblico da criação com a evolução ateísta. Seria bom você fazer algumas observações quando ler o primeiro capítulo de Gênesis e estudar a criação à luz desse livro, a fim de chegar a certas conclusões interessantes. Observe primeiramente o seguinte: o relato da criação de Gênesis registra tudo que existe hoje. Tudo é resultado de 3 atos principais de criação da parte de Deus. Há muita mutação e desenvolvimento entre esses 3 atos de criação. Depois desses atos originais da criação, o Espírito de Deus continua a manipular, mudar e desenvolver essa criação. Existe um paralelo entre o relato da criação e aquilo que muitos cientistas acreditam. Os cientistas estudam as formas de vida que existem hoje e observam suas mudanças e desenvolvimento e então dizem: isso existe, a vida se desenvolve, isso evolui, isso sofre mudança. Alguns cristãos ficam horrorizados, têm chilique e dizem: não pode ser isso. Muito bem, quando você lê o relato da criação de Gênesis, o que ele diz, hein? O que ele realmente diz? O livro de Gênesis diz que houve 3 atos de criação, mas que entre um e outro ato de criação houve mutações e desenvolvimento. É aqui que eles discordam. A expressão Deus e para aparece 3 vezes no relato bíblico da criação. Deus criou. É nesse ponto que muitos cientistas discordam do relato da criação. Alguns deles não consideram esse dado porque ele foge de sua realidade. O criacionismo envolve o sobrenatural, o subjetivo e o espiritual. De acordo com os cientistas, você não pode ser científico em cima de dados sobrenaturais. Resumindo, acho interessante considerar os paralelos entre a ciência e o relato da criação de Gênesis. Existem 3 pontos para os quais os cientistas ateístas têm extrema dificuldade para encontrar respostas. Há 3 pontos onde o relato de Gênesis diz: criou Deus. O cientista ateísta tem dificuldade para responder essa questão. Mas como tudo começou? Quando você começa do princípio, eles realmente não encontram resposta nenhuma. Lembro-me que certa vez participei de um seminário numa conhecida universidade e um renomado cientista estava dando uma palestra. Quando ele disse: nós chegamos nos gases. Aí eu levantei a minha mão e ele me olhou através dos seus óculos fundo de garrafa e disse: não me pergunte de onde vêm os gases, hein? Bom, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Você está vendo? Todos eles, todos os cientistas param na questão de onde tudo se originou, de onde tudo começou. Esse é o ponto onde a Bíblia diz: Deus. Deus criou. Devido à maneira como os cientistas definem as disciplinas da ciência, o cientista sempre vai dizer: eu não consigo acreditar que Deus criou. Pessoalmente, eu acho difícil entender por que os cientistas dizem que eles acreditam na teoria do Big Bang, por exemplo. Houve esse grande Big Bang, explosão. Tudo começou de alguma maneira. A Bíblia diz que houve um Big Deus e que esse Big Deus criou. E foi assim que tudo começou. Esse Big Deus criou. É mais fácil crer no Big Deus do que crer no tal de Big Bang. Os cientistas não conseguem encontrar uma resposta para a pergunta: mas como tudo começou? Eles não conseguem responder. O segundo ponto para o qual os cientistas não encontram resposta é: como a vida vegetal evoluiu para a vida animal? Não está faltando só um elo. Há 3 elos faltando e esse é o segundo deles. Mais uma vez a Bíblia diz: Deus. Foi um ato de Deus. Houve um ato de criação. Depois,
o elo que está faltando é como a vida animal se tornou vida humana. Mais uma vez, o relato de Gênesis diz: Deus. Nesse relato lemos que Deus criou o homem. Eu não sei quanto a você, mas para mim essa observação é muito importante. Nos 3 pontos para os quais os cientistas não têm resposta, o livro de Gênesis nos responde. É fascinante observar as antigas teorias sobre as origens. Voltando 400, 500 anos atrás, nos dias de Colombo, eles acreditavam nas coisas mais esquisitas quanto à origem da Terra. Eles possuíam uma ideia muito primitiva quanto a respeito do que, como tudo começou. E isso há apenas 400 ou 500 anos. A Bíblia foi escrita 3.300 anos antes de Darwin. Não é incrível que 3.300 anos antes de Darwin, o autor de Gênesis tenha dito: a vida muda e desenvolve? Isso é muito interessante. A Bíblia é o livro sobre redenção. Mais uma vez, existem 1.189 capítulos na Bíblia e apenas 1,5 capítulo fala sobre a criação. A criação não é uma disciplina da ciência. Essa questão pertence ao campo da teologia ou talvez da filosofia. Eu não sei se você já estudou filosofia. Eu estudei. Filosofia, eu acabei estudando por 1 ano e o curso terminou com o professor fazendo a seguinte afirmação: durante esse ano concluímos 4 coisas, ele disse, e escreveu no quadro negro. A primeira é: eu não sei. Ele escreveu no quadro. Depois de 1 ano estudando com um de seus alunos, como um de seus alunos, claro, achamos que era bem provável que ele estivesse certo. Ele não sabia. A seguir, a segunda conclusão, ele também escreveu no quadro: vocês não sabem. Claro, se ele, com todo o seu estudo, não sabia, quem éramos nós, seus alunos, para dizer que sabíamos? Bom, assim aceitamos a sua conclusão. Sua terceira conclusão, e ele escreveu também no quadro, era: ninguém sabe. Baseados em todos os textos que tínhamos lido durante aquele ano, não era difícil aceitar isso também. Sua quarta conclusão foi, e ele escreveu também no quadro: é inteligente pensar sobre isso. Isso sim é filosofia. Primeiro é: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas é inteligente pensar sobre isso. Se você quiser, poderá enquadrar a criação no campo da filosofia. Poderá chegar à mesma conclusão do filósofo e dizer: eu não sei nada sobre a criação. Você não sabe nada sobre a criação. Ninguém sabe nada sobre a criação. Mas é inteligente pensar sobre isso. O livro de Gênesis começa nos dizendo que a questão da criação pertence a Deus. Deus criou. Apenas Deus estava lá. Só Deus sabe. Portanto, a única pessoa que pode chegar perto de alguma conclusão sobre as origens é o profeta que tem a revelação de Deus. É exatamente o caso de Moisés. Moisés foi um profeta. Ele subiu o Monte Sinai 3 vezes e ficou lá 40 dias e 40 noites sem comer e disse: Deus, eu quero uma palavra sua mais do que eu quero comer. E Deus deu a ele uma revelação. Deus deu a ele uma palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São essas a revelação que Moisés recebeu. Essa revelação começa com uma simples afirmação sobre a criação. Essa afirmação é uma revelação de Deus. Mesmo sem pretender esgotar a matéria da criação, creio que ela diz a verdade sobre as origens e que será confirmada como verdadeira. Quando a questão é criação, temos 2 posições completamente opostas. Francamente, eu não quero ser forçado a optar por nenhuma das 2. Por outro lado, temos os crentes conservadores que dizem que se você crê na Bíblia, então tem que acreditar que a Terra possui apenas 6.000 anos de existência e que o homem também só existe há 6.000 anos. Você não tem que acreditar que a Terra e o homem existem há 6.000 anos para crer na Bíblia, porque a Bíblia não fornece nenhuma data. Se Deus pôde criar Adão como adulto, ele pôde criar um universo adulto, é lógico. Um repórter de um programa de televisão certa vez perguntou ao Billy Graham: Dr. Billy Graham, como o senhor pode dizer diante de todas essas pessoas que a Bíblia diz, sendo o senhor formado em antropologia? Ele respondeu: olha, para mim não há problema algum. Existe um problema para você? Então, o repórter respondeu:
Um antropólogo deveria saber que a Terra tem bilhões de anos e a Bíblia afirma que ela possui apenas 6.000 anos. Como o senhor pode achar possível acreditar na Bíblia? Então Billy Graham disse: me desculpe, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o homem ou a Terra tenham 6.000 anos. Aí então o repórter falou: Dr. Graham, que idade o senhor acha que a Terra tem? Ele respondeu: acho que a Terra é muito velha. Essa foi uma ótima resposta. Acho incrível que tantas pessoas ainda não tenham lido Gênesis. Muitos cientistas que possuem grande conhecimento científico jamais leram o relato de Gênesis, nem sequer o leram objetivamente com seriedade. Há muitas pessoas que creem nas Escrituras, mas têm medo da questão da evolução. Elas nem procuram saber o que a Bíblia diz a respeito. Eu não sou cientista e não sei nada sobre evolução. Essa não é a minha área, não é o meu chamado. O que eu gostaria de propor é, uma vez que esse assunto sempre vem à tona, vamos ler o relato da criação de Gênesis. Não tenha medo desse assunto. Não fique pensando que você tem que defender Deus. Simplesmente leia o livro de Gênesis, fazendo a seguinte pergunta: o que realmente há aqui a esse respeito? Tenha essa expectativa de que está escrito ali, do que o que está ali realmente é verdadeiro e que será confirmado por cientistas verdadeiros. Também precisamos fazer a seguinte pergunta: por que Deus falou tão pouco a respeito da criação? Bom, não é porque ele achasse que nos devia alguma explicação. Deus sabia que um dia chegaríamos à conclusão de que nós próprios precisamos de um ato de criação dentro dos nossos corações. Deus sabia que isso aconteceria conosco, assim como aconteceu com Davi. Depois que Davi cometeu um sério pecado, ele fez essa importante oração: Deus, mostra-me a verdade a respeito do meu homem interior. Quando Deus mostrou a ele a verdade sobre o seu interior, Davi fez essa oração, na qual usou a palavra para: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O que ele estava realmente dizendo era: Deus, se o Senhor não operar o milagre de criação no meu coração, eu vou pecar outra e outra vez. Eu preciso de um ato de criação no meu interior. A resposta à oração de Davi é um novo nascimento. E Jesus fala sobre isso. Sim, Jesus estava falando quando afirmou: não te maravilhes se eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer de novo. Precisa de um ato de criação. Quando os apóstolos comentaram os ensinamentos de Jesus sobre o novo nascimento, eles se referiram à criação. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E mais, somos criação de Deus e criados em Cristo Jesus. As pessoas que nasceram de novo experimentaram um ato de criação, e como resultado desse ato de criação, elas são criação de Deus. Eu creio que Deus deseja realmente que percebamos a nossa necessidade de um ato de criação dentro de nós. Você já experimentou esse novo nascimento? Pense nisso, hein? Bom, até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. D. Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas: onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas?
Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. É um privilégio estudarmos juntos a Palavra de Deus. Obrigado por você ter escolhido fazer parte dessa jornada espiritual junto conosco. No programa de hoje, gostaria de considerar o que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o nascimento ou o começo da criação do homem. Lembre-se, o propósito do livro de Gênesis é nos dizer como as coisas eram, para podermos entender como as coisas são. Quando abordamos o assunto da criação da humanidade, estamos falando de nós mesmos. O que o livro de Gênesis tem a dizer sobre o homem? Quando estudamos a criação do homem, o que aprendemos sobre a intenção e o propósito de Deus para o homem? Encontraremos respostas para essas perguntas porque acredito que é por isso que Deus nos fala da criação do homem no livro de Gênesis. Em Gênesis temos a seguinte descrição da criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o homem foi criado. Macho e fêmea ele os criou, e Deus os abençoou e disse para eles: sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra. No segundo capítulo de Gênesis temos mais algumas palavras sobre a criação do homem. No verso 18 de Gênesis capítulo 2 está escrito: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E é da costela que o Senhor Deus tomou o homem e formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa descrição do nascimento do homem, ou o começo do homem, nos fala da criação do homem como ele era, para que possamos entender o homem como ele é. Fala de nós como nós éramos, para que possamos nos entender como nós somos. Quando lemos a descrição da criação do homem, a primeira coisa que impressiona é o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. O que isso significa? Deus é um espírito. Deus não tem um corpo, então isso provavelmente não se refere ao corpo humano. Então, a que isso se refere? Quando diz ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer que Deus deu ao homem a capacidade de ser espiritual. Mas não é essa aparência física que foi feita à imagem de Deus, e sim a capacidade de sermos espirituais. É isso que faz de nós a imagem e a semelhança de Deus. Podemos citar em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor Deus molda um pouco de terra e depois sopra para dentro dela, lhe dando a vida. Sabe, o homem se torna uma alma viva, um espírito vivo aí. Foi exatamente aí que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus é espiritual. Se pensarmos nisso, veremos que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal selvagem. Nenhum animal selvagem já matou mais de 6 milhões de outros animais só porque não gostava da aparência deles. Mas um homem fez isso. Se verificarmos a história do que o homem tem feito com o próprio homem, chegaremos à conclusão de que o homem tem a capacidade de ser pior do que qualquer animal. Sim, o homem pode ser pior do que os animais e ainda assim o homem tem a capacidade de ser como Deus. Ele tem o potencial de ser espiritual. É isso que dá ao homem a capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Como veremos em Gênesis capítulo 3, essa imagem e semelhança de Deus na qual o homem é criado foi desfigurada porque o homem caiu. O problema fundamental com o qual as Escrituras se encarregaram de lidar é como Deus conseguiu reunir o homem e devolver a ele essa capacidade de ser espiritual e de ser a imagem e semelhança do Criador. Então, essa é a primeira observação que fazemos quando consideramos o homem como ele era e como ele é. O homem foi criado para ser espiritual. Agora, se um homem não é espiritual, se ele é nascido da carne e não nasceu do espírito, ele não é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus está vivo. Jesus se referia às pessoas como se elas estivessem mortas. Um dia um homem veio até ele e disse: olha, eu vou te seguir,
Mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Tenho uma obrigação com meu pai, e quando essa obrigação terminar, então eu te seguirei. Aqui temos uma das mais duras palavras de Jesus. Ele disse: seu pai já está morto. Deixe que essas outras pessoas mortas o enterrem e venha comigo agora. Palavras duras, não? O que Jesus quis dizer com seu pai já está morto e deixe que os mortos enterrem o morto? Ele quis dizer que o fato de você estar fisicamente vivo não significa que tenha vida, não a vida que Deus planejou para o homem. De acordo com as Escrituras, quando nascemos fisicamente, não somos a imagem e semelhança de Deus. Recuperamos essa imagem e semelhança quando nascemos de novo. É por isso que temos que nascer de novo. É por isso que precisamos desse ato da criação em nossos corações. Outra observação que podemos fazer sobre a criação do homem é ele os criando macho e fêmea. Por que Deus criou o homem e a mulher? Esse foi o primeiro exemplo de cirurgia com anestesia. Deus foi o primeiro anestesista. Ele fez com que Adão caísse num sono profundo e então retirou uma de suas costelas, que foi usada para criar a mulher. Eu acredito que isso é um belo simbolismo. Os velhos estudiosos certamente vão dizer que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem, o que poderia simbolizar que a mulher iria mandar no homem, ou que Deus não tirou a mulher dos pés do homem, simbolizando que ela devesse servir a ele. Deus tirou a mulher de um dos lados do homem. Afinal de contas, o que está mais próximo do coração do homem do que suas costelas? Deus queria que a mulher ficasse do lado do homem, perto do coração. Esse é um belo simbolismo. Por que Deus criou a mulher? Está escrito que quando Deus criou o homem estava incompleto. Mesmo sendo a imagem de Deus, Deus disse: não é bom para o homem estar incompleto. Vou criar uma ajudadora, que significa alguém que completaria. Então, Deus fez a mulher para completar o homem. Homem e mulher unidos em uma só carne são um ser completo. É isso que a gramática hebraica sugere. Deus criou o homem, macho e fêmea. Por quê? Muita gente acha que no Jardim do Éden eles cometeram algum tipo de pecado sexual. Isso é ridículo. Deus os fez sexuais antes deles caírem em pecado e disse: isso é muito bom. Sobre as coisas que criou, Deus disse: bom. Mas quando ele criou a união sexual, ele disse: muito bom. Isso foi antes da queda do homem. Não foi o sexo que derrubou a família humana. Por que Deus os fez sexuais? Porque quando Deus uniu o homem e a mulher, ele instituiu uma lei da vida, que é uma das mais básicas leis da vida que nós temos. Ele trouxe à existência a instituição mais importante que temos na Terra hoje. Nós a chamamos de família, ou o lar. Era o plano de Deus quando ele os criou macho e fêmea, unir duas pessoas e torná-las parceiras, para que pudessem se tornar pais. E então, como pais, eles poderiam produzir pessoas que um dia também se tornariam parceiros e pais, e produziriam pessoas que se tornariam parceiros e pais. Essa é uma grande lei da vida que deu início e que norteia e sustenta toda a família humana. Para que essa lei da vida funcione, Deus precisa ter dois pais adequados. Para ter dois pais adequados, esses pais devem ter uma parceria adequada. Para ter uma parceria adequada, é preciso ter duas pessoas adequadas. É assim que isso deve funcionar. Para que a lei da vida funcione, é preciso que haja pais adequados, parceiros adequados e pessoas adequadas. É mais ou menos assim, como se fosse um triângulo. A lei da vida que Deus trouxe a efeito quando criou o homem e a mulher diz que as pessoas devem se tornar parceiros, para que possam se tornar pais. Pense nisso como se fosse um triângulo. Um triângulo não existe sem a linha de baixo, ou sem um de seus lados. A paternidade depende da adequação da parceria. A parceria é apenas tão adequada ou efetiva quanto as pessoas que fazem parte dessa relação. Quando as Escrituras nos aconselham sobre como podemos ser pais e parceiros adequados e pessoas adequadas, as Escrituras sempre irão nos instruir a começar com as pessoas.
Em 1 Pedro capítulo 3, por exemplo, Pedro aconselha uma mulher que tem um marido que não segue a palavra. Aquilo poderia significar que o marido dela não era crente, ou talvez ele fosse um crente, mas nem sempre obedecia a palavra. Pedro, na inspiração do Espírito Santo, diz para ela qual o tipo de pessoa que ela deveria ser. Pedro não disse nenhuma palavra sobre seu marido, sobre tentar mudá-lo. Isso é muito realista. Um amigo meu que é psicólogo diz que muito de nossa ansiedade e frustração resulta disso. Nossas metas dependem muito do que as outras pessoas irão fazer. Por exemplo, queremos que nossos filhos façam uma certa coisa. Nossas metas para o futuro estão baseadas nisso e, de repente, descobrimos que não podemos controlar o que eles fazem. Ou ainda, você quer que seu marido faça certas coisas. Essa é a sua meta para esse ano. Entretanto, você descobre que não consegue controlar o seu marido. Eu tenho metas sobre o que eu quero para minha esposa, o que eu quero que ela faça, expectativas para a vida dela, e acabo desiludido e frustrado, porque descobri que no decorrer do ano não pude mudar a minha esposa ou qualquer outra pessoa. Portanto, não é realista pensar que podemos resolver problemas ou fortalecer nossos relacionamentos tentando mudar as outras pessoas. Quantas pessoas procuram um pastor para aconselhamento matrimonial? Geralmente a pessoa de quem eles querem falar a respeito é o parceiro. Houve um caso de um homem que disse logo no início da sessão de aconselhamento: olha, se Moisés tivesse conhecido a minha esposa, teria um outro mandamento. E aí ele começou a me contar tudo sobre a sua esposa. A ideia de quem procura aconselhamento é: pastor, se o senhor puder consertar os defeitos da minha esposa ou marido, então eu vou ficar bem. Não terei nenhum problema. Isso não é muito realista e na maioria das vezes não resolve o problema. Mas a maioria das pessoas acha que o problema pode ser resolvido apenas consertando a outra pessoa. As Escrituras nos ensinam a começar pela base do triângulo, com as pessoas. E já que devemos começar com as pessoas, vamos começar com você. Você não irá responder pela outra pessoa. De acordo com o que as Escrituras ensinam sobre julgamento, não ficaremos diante de Deus como parceiros. Você não vai responder pelo seu parceiro de casamento quando ficar diante de Deus um dia. Você vai responder apenas por si próprio. Essa é a pessoa pela qual você é responsável. Essa é a pessoa pela qual você pode fazer algo. Essa é a pessoa com a qual você deve realmente se preocupar, se você quiser fortalecer a lei da vida planejada por Deus. Se preocupe com você primeiro. Bom, o nosso tempo já se foi. No nosso próximo estudo vamos falar do papel dos pais na grande lei divina do casamento e da família. E eu espero você. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. D. Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Chegamos à aula de número 13. Antes de iniciarmos, lembre-se, esse conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo, essa aula possui uma estratégia muito própria para te ajudar no seu aprendizado. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que você deve considerar enquanto está assistindo este vídeo. Primeiro é o cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado.
organizado. Eu organizo assim para ficar mais fácil de você se localizar e, se for necessário, assistir novamente qualquer uma das sessões. Há também uma aula atividade para você fazer assim que terminar de assistir essa aula. É importante você fazer para verificação do seu aprendizado. E caso tenha alguma dúvida ou deseje fazer algum comentário, há também um fórum onde você pode deixar a sua dúvida, fazer o seu comentário. Por fim, eu sempre fico muito feliz de ler os seus comentários. Obrigado a cada um dos irmãos e irmãs que semanalmente estão aqui comigo. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e pela maneira como este conteúdo tem ajudado vocês no seu aprendizado sobre a palavra de Deus. Para iniciar nossa aula, eu quero começar apresentando para vocês o cronograma da nossa aula. Na primeira sessão, eu quero apresentar o contexto teológico de Hebreus 13:7. Veja, o comentarista da revista selecionou esse texto como texto áureo. O texto áureo é o texto mais importante da lição. Então, a lição é o texto áureo, Hebreus 13:7. E nós reservaremos, então, a primeira sessão para explicar o contexto teológico de Hebreus 13:7. Na segunda sessão, eu quero, então, explicar Hebreus capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. E por último, na terceira sessão, eu desejo então encerrar fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações. Você pode ir a qualquer uma dessas sessões a qualquer momento para assistir novamente ou para ver alguma questão que você deseja ver. Tudo bem? Para começar a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de Hebreus 13:7. Veja que o capítulo 13 de Hebreus vai introduzir para a gente uma questão muito importante sobre adoração. Qual é essa questão? A questão é a seguinte: qual é a adoração que agrada a Deus? Veja que pergunta importante. Qual é a adoração que agrada a Deus? E é isso que o capítulo se pretende a responder. Para falar sobre a adoração que agrada a Deus, o capítulo 13 de Hebreus vai fazer uma série de exortações aos irmãos que estão lendo essa carta, e eu organizei para vocês, como aparece aí nesta imagem, os principais assuntos que respondem à pergunta: qual é a adoração que agrada a Deus? Olha só, antes de ler com vocês cada um desses assuntos, eu queria que você tentasse perceber, pela maneira como o capítulo 13 é construído, que a adoração que agrada a Deus está intrinsecamente relacionada a outros aspectos da vida cristã. E este é um ponto-chave para a gente. Porque às vezes nós pensamos que a adoração que agrada a Deus tem a ver apenas com estar presente na liturgia, né? E como o pessoal diz hoje em dia, se entregar à adoração, levantar as suas mãos, cantar bem forte. Quando precisar ficar em pé, fique em pé. Se precisar aplaudir, aplauda. Isso é uma adoração que agrada a Deus, e as pessoas ainda usam essa ênfase, né? Se você estivesse numa festa, ou se você estivesse assistindo uma série, etc, etc. O que nós veremos aqui no capítulo 13 caminha numa direção muito diferente. A adoração que agrada a Deus leva em consideração a maneira como você está vivendo. Portanto, você não terá como prestar uma adoração que agrada a Deus sem prestar atenção na maneira como você conduz a sua vida. Vamos ver essas exortações? No versículo 1, ele mostra pra gente que a adoração que agrada a Deus mostra cuidado pelos seus irmãos e irmãs. No versículo 2, ele diz que a adoração que agrada a Deus pratica hospitalidade. No versículo 3, ele diz que a adoração que agrada a Deus é desenvolvido por pessoas que praticam a compaixão, que têm compaixão. No versículo 4, a adoração que agrada a Deus tem a ver com pessoas que se permanecem fiéis ao casamento, que não se separam. Versículos 5 e 6, a adoração que agrada a Deus tem a ver com ter cuidado para não ter ganância, ou para não ser guiado ou conduzido pela ganância. Versículo 10 até o versículo 14, ele
diz que a adoração que agrada a Deus está relacionada ao alto sacrifício sacerdotal de Cristo e a esperança de entrar na cidade de Deus. Isso tem a ver, então, com a esperança futura do povo do Senhor em relação à obra de Cristo. E, por fim, a adoração que agrada a Deus, versículo 15 ao versículo 19, tem a ver com o verdadeiro serviço que prestamos a Deus, que envolve serviço a outras pessoas. A adoração que agrada a Deus, ela é bidimensional. É um serviço a Deus que prestamos a Deus, servindo aos nossos irmãos. Você percebeu como isso aqui é muito diferente do que a gente pretende colocar como sendo adoração que agrada a Deus? O conteúdo de todas essas exortações aqui que eu mostrei para vocês revelam para a gente que essas são algumas das muitas responsabilidades da vida cristã. Se você quer prestar uma adoração que agrada a Deus, entenda que a vida cristã tem responsabilidades e você deve estar ciente dessas responsabilidades. Todas essas responsabilidades estão intrinsecamente relacionadas à adoração que nós prestamos a Deus e que Deus espera de nós como povo do Senhor. Agora que fomos salvos pela obra de Cristo, é isso que se espera de você. E dentro dessas exortações, existem aí 4 versículos que servem para os leitores dessa carta lembrá-los que eles devem estar atentos a essas ordens. Que essas ordens estão muito claramente relacionadas com a adoração que agrada a Deus. E mais uma vez eu coloquei esses versículos para a gente perceber como esses são versículos chaves que chamam nossa atenção para aquilo que a mensagem de Hebreus 13 deseja comunicar. Primeiro, versículo 2 e no versículo 16 aparece a expressão não se esqueçam, né? Eu deixei de amarelo aí versículo 2 e o versículo 16. Ele faz questão de dizer que essas orientações que ele está dando aqui aos irmãos são orientações que já foram dadas antes. Por isso não se esqueçam. Uma recordação. Ele já tratou isso com os irmãos. O segundo versículo-chave aqui, a segunda expressão-chave, aparece no versículo 7. Lembrem-se, né? E aqui no caso, ele está evocando o exemplo desses líderes passados, né? Essas pessoas que eles devem imitar a fé. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Aqui vale um parênteses importante, porque ele faz um complemento lá no versículo 17 e 18, que eu não coloquei aqui, porque apesar do versículo 7 falar desses líderes passados, o versículo 17 e 18, ele fala sobre os líderes atuais e cita a conduta piedosa desses líderes atuais. Então veja que os líderes estão sendo chamados como exemplo de conduta que se espera deles. E por fim, no versículo de número 12 e 13, ele cita o maior exemplo que nós temos sobre a adoração que agrada a Deus, que no caso é Jesus Cristo. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade. Jesus é o maior exemplo daquele que adora a Deus, entendendo a responsabilidade e o compromisso que há em seguir a vontade do Senhor. Bom, como é que a gente pode resumir tudo o que o capítulo 13 apresenta para a gente? Primeiro ponto que eu destaquei para vocês, o capítulo 13 de Hebreus tem uma exortação sobre a adoração que agrada a Deus. Essa adoração que agrada a Deus está relacionada a vários aspectos da vida cristã. Esses irmãos, portanto, devem se esforçar para oferecer a Deus esse louvor que Deus está exigindo. Ele está exigindo esse compromisso dessas pessoas. Lembrando que dentro da igreja existem muitos bons exemplos de pessoas que prestaram adoração que agrada a Deus. Líderes antigos, líderes atuais e o maior de todos os exemplos, o nosso bondoso e Salvador Jesus Cristo. A adoração que agrada a Deus, então, é citada para nós como uma resposta importante, e esses irmãos, sabendo disso, precisam tomar a decisão se eles vão ou não se unir com estes que já estão prestando a Deus uma adoração que lhe agrada. Líderes antigos, líderes atuais e o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, sabendo disso, nós já podemos partir
para a segunda sessão, onde eu desejo explicar para vocês Hebreus capítulo 13, do versículo 7 até o versículo de número 9. E nesse trecho, como vocês perceberam na explicação de todo o capítulo, o que nós vamos encontrar é o exemplo dos líderes passados. Como os líderes passados nos servem de exemplo da adoração que Deus espera do seu povo. Então é isso que nós vamos encontrar aqui e o paralelo que há entre líderes passados e alguns líderes atuais que não são bons exemplos exatamente por causa do ensino que eles têm. Eu começo explicando o versículo de número 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo de fé. Tudo o que nós sabemos sobre esses líderes do passado é mencionado aqui no versículo. Aqui, esses líderes são identificados como sendo aqueles que lhes ensinaram a palavra de Deus. Ou seja, para o público dessa carta, os líderes da igreja eram aquelas pessoas que proclamaram a palavra de Deus para eles. Sabendo disso, lá no começo da carta, no capítulo 2, o escritor de Hebreus menciona esses líderes. E nós conseguimos entender por que os líderes da igreja aqui são identificados como sendo aqueles que nos ensinaram a palavra. Vamos a essa leitura de Hebreus, o capítulo 2, versículo 1 e 3, que vai ficar para a gente muito claro porque os líderes que estão sendo evocados aqui são identificados como sendo aqueles que lhes ensinaram a palavra. Capítulo 2, versículo 1 e 3. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos esta grande salvação anunciada primeiro pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Veja, esse recorte aqui do capítulo 2 é um recorte histórico importante. O escritor de Hebreus nos diz duas coisas importantes sobre esses líderes. Primeiro, foi por causa do trabalho evangelístico desses líderes que essas pessoas tomaram conhecimento da obra de Cristo. Esses foram os apóstolos que trouxeram o evangelho a eles. Então, era um público que não conhecia as boas novas de Cristo, mas chegou essas pessoas anunciando essas boas novas de Cristo, e por causa das boas novas de Cristo, agora eles têm conhecimento do evangelho. Essa é a primeira característica. Mas a segunda característica é que essas pessoas que tomaram conhecimento do evangelho foram responsáveis, essas pessoas que nos anunciaram o evangelho foram responsáveis também por estabelecer essa primeira igreja, essa primeira comunidade de fé. Então você consegue perceber? São pessoas que vieram até nós e nos trouxeram um evangelho que nós não conhecíamos, e aqueles que creram neste evangelho acabaram sendo reunidos como comunidade cristã. Portanto, é essas pessoas que ele está tomando como modelo. E por isso que ele identifica esses líderes como sendo aquele que nos ensinaram a palavra. Eles foram os primeiros apóstolos que chegaram trazendo as boas novas, que produziram essa conversão pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, e agora, salvos, nós nos reunimos como comunidade de fé. Esses que primeiro nos anunciaram o evangelho foram responsáveis por reunir essa comunidade de salvos em torno de Cristo. Por isso que eles são tão importantes para a igreja. Também é por causa disso que o escritor vai indicar para a gente três coisas que eu queria chamar a sua atenção aqui no versículo 7. Se precisar, eu queria que você apertasse pause no vídeo, porque os irmãos para quem o escritor de Hebreus está escrevendo devem observar três coisas desses líderes. E ao observarem três coisas desses líderes, eles devem imitar. Lendo esse texto, você consegue me dizer quais são essas três coisas que eles devem observar nos líderes? Lembrem-se de seus líderes
eles ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo. Você consegue me dizer quais são essas 3 coisas que eles devem observar nos líderes? Eu fiz questão de destacar aqui para vocês, porque este é um ponto importante da mensagem que está sendo dita aqui no versículo de número 7. Lembrem-se, significa se recordem da maneira como essas pessoas viveram no meio de vocês. Eles chegaram anunciando um evangelho, mas vocês também perceberam como eles viviam. E sabendo disso, a segunda palavra é pensem. Pensem no resultado que houve pelo modo de vida dessas pessoas. Então, além de lembrar como eles viveram, pensem no resultado que houve do modo de vida que eles seguiram, o resultado que foi produzido pelo caminho que eles seguiram. E terceiro, sigam ou imitem a fé dessas pessoas. Em síntese, essas pessoas são tão importantes que eles devem se lembrar, pensar e seguir. Aqui eu coloquei um comentário importante para a gente considerar essa questão de maneira mais clara. Leia comigo o que o Albreen escreve sobre isso. Aqui, no versículo 7, o autor parece ter em mente aqueles que lideraram a congregação em dias anteriores, mas que agora faleceram. O apóstolo para considerar o apelo para considerar o resultado pode se referir à soma total das realizações de uma vida. Esses líderes completaram seu serviço, todo o curso de suas vidas, desde o início até o fim. Agora está diante de seus discípulos e seguidores para revisão e imitação. Se esses irmãos quiserem lograr êxito na adoração que eles vão prestar ao Senhor, eles devem se lembrar, pensar e seguir o exemplo dessas pessoas que lhes ensinaram a palavra de Deus. Repetindo, se eles quiserem lograr êxito na adoração que eles vão prestar ao Senhor, eles devem se lembrar, pensar e seguir o exemplo dessas pessoas que lhe ensinaram a palavra de Deus. Todas as realizações da vida dessas pessoas estão ali diante deles. Do começo ao fim de sua fé, está ali diante deles. É possível verificar o resultado da fé que essas pessoas seguiram. Esses líderes muito provavelmente já morreram e já é possível perceber tudo o que eles produziram. Desde o início do Evangelho, quando Cristo não havia chegado até esta comunidade, até o fim, quando você tem uma igreja, uma comunidade de fé formada, é possível verificar o resultado daquilo que eles fizeram. Eles foram exemplos perfeitos de ortopraxia. Além de serem bom ensino, eles viveram de maneira coerente com aquilo que diziam. Bom, se esses são os líderes, com os seus bons exemplos, os líderes passados, no versículo de número 8 e 9, nós compreendemos por que essas pessoas são colocadas como exemplo para eles. Esses líderes passados são bons exemplos, porque naquela comunidade havia maus exemplos. Veja comigo o versículo 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair pelos ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. O autor da carta começa apresentando no versículo 8 a mensagem que os antigos líderes ensinavam para esses irmãos. E a mensagem é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deixa eu tentar arriscar aqui para vocês. É exatamente esta a mensagem deles. A mensagem deles é a respeito de Jesus, que não mudou. E não mudou por causa de quem Jesus Cristo é. Ele é Deus. E porque ele não mudou, a pregação daqueles líderes não se tornou obsoleta.
nosso Senhor Jesus Cristo. Embora aqueles líderes já haviam morrido, já não estivessem mais à frente da igreja, já não estivessem mais ali para guiar e ajudar a igreja, a mensagem deles anunciava um Jesus Cristo eterno que continuaria presente com a igreja. Os líderes não continuam, mas Cristo continua. Cristo está sempre presente com a sua igreja. A obra de Cristo é perfeita. Cristo é eterno. Por isso, ele não pode ser substituído por absolutamente nada. Como também não há absolutamente nada que precise ser acrescentado ao trabalho perfeito que Cristo fez. O versículo 8, portanto, é um reconhecimento da mensagem dos líderes do passado. Mas o versículo 9 revela para a gente que haviam novos ensinos que estavam atraindo os irmãos. Não se deixem atrair. Haviam novos ensinos que estavam atraindo os irmãos, e esses ensinos falavam sobre uma nova mediação. Essas pregações desejavam exatamente substituir o eterno, que no caso é Jesus Cristo, por aquilo que era efêmero. Por isso que o autor chama este ensino de novos ensinos estranhos. Eles são novos ensinos estranhos exatamente porque eles não se parecem nem um pouco com aquilo que era ensinado pelos antigos líderes. E por isso que eu fiz questão de destacar isso aqui para vocês. Não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Você consegue me dizer quais são esses novos ensinos estranhos que são mencionados nesse texto? Você precisa identificar isso. Se precisar, aperte pausa no vídeo. Tenta me responder essa pergunta. Quais são os novos ensinos estranhos que são mencionados nesse texto? Vamos recapitular? O capítulo 13 trata sobre a adoração que agrada a Deus. O que os novos ensinos estranhos estão assumindo? Que a adoração que agrada a Deus tem a ver com regras sobre alimentos. Se esses irmãos se absterem de certos alimentos, eles então vão prestar a Deus uma adoração que lhe agrada. Isso não parece muito familiar para você? De vez em quando nós costumamos ouvir isso. Adoração que agrada a Deus tem a ver com deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E essas pessoas estão preferindo abandonar a graça de Deus, que é como o escritor de Hebreus chama a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo que tem a ver com a graça de Deus está sendo abandonada para eles poderem seguir regras que foram estabelecidas pelas próprias pessoas. Se você quer prestar uma adoração que agrada a Deus, faça a sua barba. Se você quer prestar uma adoração que agrade a Deus, use gravata. É isso que o novo ensino está fazendo. Está dizendo a essas pessoas o que eles devem se abster para poder prestar a Deus uma adoração que agrada. E o escritor de Hebreus diz que eles devem rejeitar. E aqui tem uma segunda pergunta importante, muito importante para nós.